Um bom dia, agradeço o convite, especialmente na pessoa do presidente desta comissão do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que já havia convidado a Associação de Direito de Família e das Sucessões, em ofício assinado pelo ministro Salomão, para participar com sugestões desde a época do anteprojeto. Meu duplo agradecimento ao senador. Meu também especial agradecimento aos senadores que indicaram meu nome para participar desta audiência pública. Senador Efraim Filho, que é o vice-presidente desta comissão no Senado, senador Marcos Rogério, senador astronauta Marcos Pontes, que compõem também a comissão. Minha admiração pela professora Rosa Neri, que nos assiste e está participando virtualmente, que arduamente trabalhou como relatora do anteprojeto, e sempre o meu especial cumprimento ao professor Tartucci, que é alguém que tenho sempre no coração, foi meu aluno na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ainda não posso deixar de agradecer, não menos calorosamente, aos senadores Marcos Pontes, Messias de Jesus, Flávio Bolsonaro e Magno Malta, que apresentaram algumas das emendas sugeridas pela DEFAS já nesta fase de projeto de lei. E em número expressivo, são 187 emendas apresentadas nos livros da parte geral, do direito de família e do direito das sucessões. Na parte geral, o que condiz, obviamente, com esses dois últimos livros. E é de algumas dessas emendas que eu tratarei em razão do tempo regimental. Todas as sugestões da ADEFAS estão publicadas na RDFAS, volume especial, que é a revista científica da nossa associação, e podem ser consultadas. É um grave equívoco pensar que a desjudicialização, que é uma das metas deste projeto, decorre simplesmente do deslocamento de funções ou atribuições do Poder Judiciário a serventuários, como o Registro Civil das Pessoas Naturais. Nós precisamos analisar as praxes e as atribuições legais do RCPN, do tabelionato de notas e focar exatamente no que estes serventuários tão respeitáveis podem auxiliar na desjudicialização. Nós temos que olhar o que previsivelmente ocorrerá se o projeto de lei 04 não receber emendas em alguns dos artigos em que existe este deslocamento de atribuições ao RCPN. Haverá judicialização. Isto é certo. Eu advogo e sou professor há 45 anos, senador Pacheco. Casei as duas profissões e este casamento é indissolúvel para mim. A advocacia e o magistério. Então, eu não fico no pedestal do magistério. Eu desço ao chão da advocacia. E é nesse chão da advocacia que se vê a judicialização que há de virá. Este projeto, ele tem como ser a Constituição do cidadão, a nova Constituição do cidadão. Eu sempre digo isto como presidente da ADEFAS. Mas os debates vão levar certamente a um aprimoramento, que é muito natural, porque nada nasce perfeito, tampouco tantos artigos, tantas propostas, e no Código Civil, que é efetivamente a Constituição do cidadão. Confio no Senado, confio na Câmara dos Deputados, confio no Congresso Nacional, trabalho com sugestões legislativas desde a década de 80 e sempre combatendo críticas de que o Senado não faz o que os juristas propõem, que a Câmara não faz o que os juristas propõem. Tive a experiência no Código Civil de 2002. Que linda experiência. Trabalhei como coordenadora da comissão na época. E não só ali, mas já antes, via como é importante o legislativo brasileiro. E como escutam o que os juristas falam e sugerem. Eu vou começar rapidamente, voltando um pouquinho para a parte geral, porque na parte geral nós temos algumas normas que são impactantes em relação à pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, pelo PL, nos artigos 3º e 4º, ou são absolutamente incapazes ou são totalmente capazes.
O artigo 4º do PL propõe que somente as pessoas que não tenham deficiência mental ou intelectual, ou seja, toxicômanos e outros que tenham perda de discernimento, mas não pessoas com deficiência, sejam havidas como relativamente incapazes. Então, exclui as pessoas com deficiência da capacidade relativa. E essa é uma proposta da DEFAS. Capacidade relativa, vamos mudar o nome. Por que incapacidade relativa? Capacidade relativa, mas vamos incluir as pessoas com deficiência aqui no artigo 4º. Por quê? Esta é a realidade. Dependendo do grau da deficiência, a capacidade total, ou a capacidade relativa, ou a incapacidade absoluta. Nós temos, portanto, estas propostas realizadas nesta parte, e é necessário, porque o projeto de lei lá nas tomadas de apoio, ou seja, na tomada de decisão apoiada, essa expressão que não é bonita, mas é usada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, os apoios. E também na curatela, vai ali sugerir de outra forma. Então, esses artigos 3º e 4º, que são introdutórios, são fundamentais. Escritura pública na família parental. Aí eu volto ao início da minha fala. Família parental é algo muito sério, muito importante no PL. É aquela família constituída por irmãos, primos, amigos, que já na maioridade, via de regra é isto, resolvem se ajudar e estabelecer obrigações. É essa a proposta do PL, boa proposta. Mas não por termo declaratório no RCPN. O Registro Civil das Pessoas Naturais não tem a praxe para colher a vontade, para verificar se a vontade é livre, se é espontânea, se é verdadeira. O tabelião de notas tem. Então, vamos pensar exatamente nessa desjudicialização com esta ideia de que, com todo o respeito ao RCPN, o RCPN registra e o tabelionato de notas formula, é inclusive a atribuição legal da Lei de Regulamentação da Constituição Federal sobre os serventuários. Filiação socioafetiva, uma preocupação imensa tenho como advogada. Trabalho com questões de filiação socioafetiva há muitos e muitos anos. Filiação socioafetiva não é qualquer coisa. Filiação socioafetiva equipara o pai ou a mãe socioafetivo ao pai ou mãe biológico. E é irrevogável. Nós temos que corrigir isto no sistema brasileiro. Há um equívoco do Conselho Nacional de Justiça em provimento, que resultou depois no 149, vários provimentos desde a época do corregedor ministro Noronha, que vão levando a filiação socioafetiva ao RCPN. O RCPN não tem como colher provas, sua função não é investigativa. Pode isto levar a fraudes tremendas. É o momento de corrigir, Excelência, senador Pacheco. E, na filiação socioafetiva, os requisitos, artigo 1617-A. Não há requisitos no projeto de lei. E daí qualquer coisa que eu falei no início, filiação socioafetiva pode passar a ser qualquer coisa. Graças ao trabalho hercúleo da professora Rosa Neri, foram excluídos de uma imediata socioafetividade o padrasto em relação ao enteado ou a madrasta em relação à enteada. Não, enteada não importa, o gênero. Mas, e padrinhos e afilhados? Sem requisitos? Poderá um afilhado, depois da morte do seu padrinho ou da sua madrinha, vir requerer a filiação socioafetiva. Judicialização também, Excelência. Judicialização, porque esse requerimento será feito perante o Poder Judiciário. E nós propomos aqui pela DEFAS os requisitos que são reconhecidos pela jurisprudência, que são tractatus e reputatio. Tractatus e reputatio. Tratamento como se fosse filho e reputação de filho, de maneira objetiva e não sentimental, Excelência. Vamos parar de imaginar que o juiz ou, então, imaginem, o RCPN ou o mesmo tabelionato de notas
pode adentrar na pessoa para saber se havia afeto ou não. Diretivas antecipadas da vontade, o chamado testamento vital, também temos proposta no artigo 15, vou voltar um pouquinho à parte geral. O projeto só propõe sobre questões de saúde. Nós elaboramos minutas de testamento vital constantemente no escritório, que é da minha fundação e da minha titularidade. São muitas as cláusulas que podem ser dispostas pela pessoa quando tem discernimento para vigorarem após a falta de discernimento. Questões patrimoniais, questões até de nomeação do gerente do banco que cuidará das suas contas, a pessoa da sua confiança. Então, não vamos restringir as questões de saúde. Autonomia e modificação do regime de bens no casamento e na união estável. Nós propomos, sobre a união estável, algo que é muito necessário há muito tempo no nosso país. Nós temos um tratado da união de fato, que examina 9 legislações no mundo. Todas as legislações, não só essas 9, mas todas, estabelecem um prazo mínimo de duração da união estável. Isto é segurança jurídica. Processos chegam ao STJ em que se debate se 15 dias de convivência são suficientes para caracterizar uma união estável após a morte de um dos conviventes. Isso é muito grave, isso é judicialização também. E nós somos uma ilha, nós estamos certos. Uma norma, artigo 1723 no Código Civil, agora em outra posição no PL 04 de 2025, mas uma norma poética, uma norma frouxa. União estável é a convivência pública, notória, continuada, entre duas pessoas, graças aos relatores do anteprojeto e a Vossa Excelência, que acolheu o PL aqui no Senado, e que trabalhou muito também na época do anteprojeto, sei eu, senador Pacheco, nós temos a Constituição de Família como requisito. Mas não é suficiente, porque hoje é tudo muito rápido. Então, será que 15 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, já constitui união estável? As pessoas ficam aflitas, o cidadão fica aflito com isto quando sabe as consequências. União estável tem praticamente os mesmos efeitos do casamento. E é essa relação que precisa ter um prazo mínimo de duração. E sobre esse tema ainda, e voltando um pouco ao regime de bens, que eu falei agora da união estável nos requisitos, né? 70 anos. Vamos seguir a tese do STF, do tema 1236, no artigo 1640. A tese do STF foi impecável. A tese do STF diz: o regime supletivo ou padrão para aqueles que se casam ou passam a viver em união estável após os 70 anos é o da separação. E podem escolher outro. É segurança para estas pessoas. Se essas pessoas quiserem escolher outro regime, que escolham através de escritura no tabelionato de notas. Se não quiser, fique com o regime de separação, mas não da comunhão parcial de bens, né? Essa ampliação dos efeitos do regime de bens na comunhão parcial é importante. Tem muitos incisos aqui no artigo 1660 importantes no PL, mas não podemos nem imaginar que um empresário ou uma empresária que tenha uma empresa constituída antes do casamento ou da união estável tenha a sua valorização sem demonstração do esforço comum como um bem comum. Onde está a segurança jurídica? Uma pessoa já se casa com uma empresa, já passa a viver em união estável com uma empresa, valoriza porque passou o metrô na porta. Vamos dizer que seja um comércio que seja condizente com o metrô, com pessoas que frequentam o metrô, que usam o metrô. Isso não teve o esforço comum do cônjuge ou do convivente. Essa valorização vai se comunicar. Então, nós propomos que a valorização se comunique, sim, diante do esforço comum. Que é exatamente o que é a locomotiva do regime da comunhão parcial, esforço comum.
Unificação das normas da dissolução do casamento ou da sociedade conjugal com as normas da dissolução da união estável. Isto não tem cabimento. A união estável se forma e se desfaz no plano dos fatos. O casamento se forma por um ato solene e se desfaz, via de regra, por ato solene. Do divórcio, e antes da tese de repercussão geral do STF, no tema 1523, por separação judicial. O que faz o projeto? Separação de fato como extintiva da sociedade conjugal no casamento. Separação de fato. O homem sai, 2 meses, falo do homem, desculpem, nada contra homens, nada de feminismo na minha fala, mas é a realidade. A mulher ainda é a maior prejudicada nas relações conjugais no Brasil, salvo algumas exceções. O homem sai de casa e ele sai por 2 meses, recebe a bonificação, recebe a distribuição de lucros, depois ele volta. Segundo o PL, naqueles 2 meses não se comunicarão os bens adquiridos. Ele sabe que ele vai receber a bonificação. Ou mesmo ela, vamos dizer que ela seja a pessoa que é a empresária, que tem a distribuição de lucros, né? Ou mesmo nas classes menos favorecidas. O salário que recebe a pessoa, mesmo que seja o salário mínimo, 2 meses de separação, porque é o que diz o projeto. Separação de fato extingue a sociedade conjugal. Propomos que haja separação de corpos e bens no sistema português e no sistema de tantos países. Aliás, a nossa inspiração é sempre uma inspiração também do direito estrangeiro. Não pode ser esquecido o direito estrangeiro. Direito ao divórcio incausado. Não vamos usar a expressão potestativo. Tenho mais 1 minutinho? Não podemos usar a expressão potestativo. Fazem uma confusão nos julgados, nas interpretações com esta expressão atualmente. Vamos usar que o divórcio é incausado, que é a expressão, inclusive, do direito argentino, uma expressão tão boa, tão clara, sem causa, né? E aqui, né, data vênia, senador, nós temos que comentar sobre o divórcio no RCPN. Isto é um risco imenso, especialmente para o cônjuge mais fragilizado ou mais vulnerável. Em 5 dias depois da notificação, será averbado o divórcio. Esta pessoa que pediu a notificação ao RCPN vai à sua empregadora e cancela o plano de saúde do outro. Se precisar de um tratamento de saúde, não haverá tempo para retomar. Porque será necessária uma ação judicial. E, mais uma vez, a judicialização, senador. Eu sei que a vossa intenção foi muito boa. Eu sei que a vossa intenção foi das melhores nesse divórcio no RCPN. Mas é que nós não vivemos no Brasil uma igualdade, né, intelectual e mesmo de boa fé. Nós temos que lidar com a realidade brasileira. Eu quero, por último, senador, falar sobre esses deveres e direitos dos pais para com os filhos, tanto na pensão como na guarda e na convivência. O projeto propõe igualdade. Não há como. Cada caso é um caso. Divisão equilibrada, senador. É esta a expressão que tem que ser usada. Equilibrada conforme as circunstâncias. Na guarda, no regime de convivência e na pensão alimentícia. Os dois não podem o mesmo para dividir as despesas dos filhos. Essa é a regra geral. E tem aqui a questão da presunção da paternidade, mas a reprodução medicamente assistida. Não vamos judicializar, Excelência. A reprodução medicamente assistida está muito bem no sentido da quebra do anonimato do doador, mas propõe somente diante de autorização judicial. Então, o juiz acha que aquele pode ter a quebra, aquele filho, da reprodução assistida em relação ao anonimato do doador, mas o outro juiz acha que aquele filho não pode ter a quebra. Em todo o mundo, inclusive na França, país onde surgiu o anonimato do doador, se libera o nome do doador. O doador, ele doa, mas ele tem o seu nome acessível, como acontece na adoção no direito brasileiro há muitos anos.
na adoção no direito brasileiro, isto ocorre há muitos anos. Não vamos judicializar. A autorização judicial é desnecessária. E nós temos a vedação à inseminação caseira, como proposta na DEFAS. Inseminação caseira que vem crescendo no Brasil, que coloca em risco a mulher, que coloca em risco a criança, e uma vedação com multa gravosa para quem doa, aspas doa, não é? Aspas doa o sêmen numa inseminação caseira. Eu não posso deixar, Excelência, de tocar em um ponto em relação ao direito sucessório. Nós temos aqui uma proposta de que a monogamia seja colocada em destaque na parte do livro de família e não escondidinha em parágrafos ou incisos. Ainda há decisões judiciais que atribuem a amantes direitos, mesmo sob as teses de repercussão geral do STF, nos temas 526 e 529, que diz: monogamia, amantes não têm direitos de família e correlatos. Há decisões que atribuem direitos. A monogamia precisa estar em destaque no artigo 1564-D, que é a proposta da DEFAS. Mas daí vem no livro de direito sucessório e há aqui a proposta de legado ao cúmplice de adultério. Isto é uma inconstitucionalidade no artigo 1801, inciso 3º, com a revogação da norma que está aqui, é a proposta do PL 1801, inciso 3º, e também no artigo 1803, em relação ao filho do amante, que o Código prevê somente o filho que for comum, e o PL faz isso. Então, nós não consideramos que a poligamia esteja presente no PL, não é nada disso, senador, muito pelo contrário, mas são aprimoramentos que são necessários. E agradeço muito a oportunidade, estarei sempre à disposição do Senado Federal, de Vossa Excelência e dos membros da comissão para contribuir para o melhor Código do Cidadão e da cidadã. Muito obrigado, doutora Regina Beatriz Tavares, que é presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a DEFAS. Agradeço muito por sua contribuição e por sua densa exposição. Muito obrigado, doutora Regina. Passo a palavra imediatamente ao professor Giordano Bruno Soares Roberto, que é da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem a palavra o professor Giordano.